Atividade 3. Cidadania e movimentos sociais. Aula 18.2. Conteúdo: Cultura brasileira no século XX. Esculturas. Habilidade: conhecer as principais pinturas e esculturas brasileiras no século XX. Muito bem, muito boa noite. Estamos de volta para a segunda aula desta noite, desta vez comigo, professor Eduardo Gomes, para darmos continuidade a essa perspectiva artística, cultural, em particular no século XX. E para que a gente possa fazer essa nova abordagem, vamos agora aprender a aprender. Muito bem, gente. No nosso Aprender e Aprender de hoje, nós vamos dar uma atenção especial a essa parte cultural envolvendo as esculturas. Na primeira aula, o professor Mauri tratou das pinturas. Ontem aí nós fizemos uma aula diferente, falando sobre os estilos musicais ali no século XX. E hoje nós vamos dar essa atenção especial, também a essa perspectiva cultural, só que agora voltado para a parte das esculturas. Para que a gente possa perceber isso, eu trouxe para vocês um vídeo para a gente conhecer mais um pouco. Vamos lá. O ato de esculpir é considerado por muitos como uma arte representativa de figuras ou de ideias que nascem da criação de um volume, com materiais os mais diversos, ou ainda engatinhar artístico para alcançar uma ala mais contemporânea dentro desta linguagem. Existem outras tantas teorias para explicar o palpável. Na realidade, uma escultura só é sentida, entendida pelos olhos, quando é possível olhar somente a escultura em si, o resultado do trabalho como um todo. Muito bem, gente. Como vocês puderam observar, eu trouxe esse vídeo aí das esculturas como representação, porque a arte em si, ela pode se representar de diversas formas, tanto em uma perspectiva ali de pinturas, quanto de músicas, quanto de esculturas, como neste caso. Na verdade, essas tendências de esculturas modernas, elas foram herdadas ainda do campo do impressionismo, que foi um movimento artístico ali e cultural que emergiu de uma forma mais significativa em meados do século XX e acabou trazendo de carona aí também essa representação em forma de esculturas. Ali lembrando as chamadas propostas de vanguarda, ainda do início do século. Sobretudo, alguns movimentos artísticos que serviram de inspiração, como o próprio cubismo, o dadaísmo, o chamado primitivismo e o abstracionismo. Todos esses movimentos que eu acabei de citar para vocês são movimentos ali que foram herdados do campo das artes plásticas, do campo das pinturas, e acabaram sendo representados posteriormente a partir das esculturas. Aí eu trouxe para vocês uma coisa muito interessante, que é uma compilação aí de algumas informações, também a partir de outro vídeo, que também eu vou tentar, de certa forma, representar esses conceitos, basicamente no chamado século XX. Vamos assistir. Nós estamos entrando no Parque das Esculturas, aqui na cidade de Recife, Pernambuco. Esse parque é conhecido como um dos maiores museus a céu aberto do Brasil, e ele reúne as esculturas do artista Francisco Brenan. Ele foi inaugurado no ano de 2000 e abriga mais de 90 esculturas do artista, sendo que a maior delas é a Coluna de Cristal, que é uma escultura de 32 metros de altura. Talvez uma das suas maiores esculturas. Então vamos curtir um pouquinho do parque.
Brenan tinha obras menores, de formas mais simples. E menos pretensiosas. Obras simples, mas que quando reunidas formam um conjunto bastante singular. Lá ao fundo a gente vê a coluna de cristal. Muito bem, gente. Como vocês puderam observar, esse parque aí a céu aberto, que na realidade reúne aí uma série de esculturas, ele fica lá em Recife, no estado de Pernambuco, de onde eu pertenço, de onde eu tenho origem ali, minhas raízes. E é um dos maiores parques de esculturas a céu aberto. Desse cidadão que está aí para vocês agora na tela, eu vou trazer ele para vocês, o Francisco Brenan, que é um artista plástico de renome nacional e internacional, que acabou dedicando toda a sua vida a trabalhar com esculturas, a trabalhar com artes plásticas, a trabalhar com cerâmica. Ele faz parte de uma família tradicional, de uma família nobre, que viajou o mundo aí nesse processo de interação com a arte, para a França e para outros lugares, atrás justamente aí de novidades para as suas, digamos assim, as suas exposições, que ele trabalha também com exposições de esculturas, de artes plásticas e de cerâmica, tá? Aqueles monumentos, em particular aquele monumento maior que foi mostrado, ele é uma das maiores esculturas que nós temos aqui no Brasil, feita por esse cidadão. E ele também tem, não só ele, mas a sua própria família, tem inclusive um castelo, um parque temático, que eu trago para vocês as imagens a seguir. Aí são a representação de algumas esculturas, no que a gente classifica como o chamado Castelo de Brenan, que é uma obra arquitetônica belíssima e contemporânea do século XX e que agrega as obras deste artista. Aí vocês podem observar do lado esquerdo algumas figuras também feitas por ele, e do lado direito a entrada aí do castelo, que por sinal é muito bonito, muito bem trabalhado, muito bem feito. E para a gente evidenciar um pouco mais da obra da família Brenan, eles têm um instituto lá em Recife chamado Instituto Ricardo Brenan. Eu trouxe para vocês um vídeo para que a gente conheça essa obra-prima contemporânea aí do século XX, que está como legado da cultura nacional. Vamos lá. Como se pode ver, o castelo é realmente uma parte impressionante do Instituto, cuja presença contribui para atrair o contingente de visitantes que chega a todo ano. Muito bem, gente, já estamos de volta. Como vocês puderam observar, dentro do Instituto Ricardo Brenan tem um castelo, e dentro desse castelo concentra-se a maioria das suas obras artísticas. Essas obras, elas têm uma influência ainda do período anterior, ali do início do século XX, onde as questões artísticas e culturais acabaram influenciando o artista a produzi-las. Antes de ir para o nosso Fazendo e Aprendendo, eu tenho aqui uma questão que foi levantada por nossos colegas da turma de Maués, EJA 1, aqui pelo chat público, colocando também o Cristo Redentor dentro do leque aí de esculturas. Na verdade, o Cristo Redentor, ele vai se caracterizar como um dos principais monumentos culturais, não só do Rio de Janeiro e do Brasil, mas também mundial.
né, patrimônio aí pela Unesco, uma das 7 maravilhas do mundo contemporâneo, né? Inclusive, eu já passei uma época no Rio de Janeiro, tive a oportunidade de ver o Cristo Redentor de perto, lá próximo ali do Morro da Urca, ali perto de Botafogo, Maitá, né, que é a região onde se localiza o Cristo Redentor. Mas tem uma curiosidade, muitos amigos agora que estão nos assistindo, né, podem inclusive confirmar isso via chat público. Em algumas cidades aqui do interior do Amazonas, como Rio Preto da Eva, Silves, né, são lugares que eu já fui e pude perceber que existem também alguns monumentos aí fazendo referência ao Cristo Redentor, que acabou se espalhando por diversos lugares do Brasil, inclusive aqui no Amazonas. Depois, por gentileza, os nossos amigos aí de Silves, os nossos amigos aí também do Rio Preto da Eva, se pronunciem, até mesmo para confirmar o que eu estou dizendo. E se tiver outra comunidade, outra cidade aqui do interior que também tenha alguma estátua, algum monumento, alguma escultura fazendo referência ao Cristo Redentor, ou algum outro tipo, né, de divindade, de santo, vocês se pronunciem, que essa troca de experiências é muito importante. Então vamos agora para o nosso Fazendo e Aprendendo. Muito bem, gente. Nosso Fazendo e Aprendendo de hoje, eu trouxe uma pergunta diretamente relacionada com a nossa segunda aula dessa noite, né? Até a parte que nós vimos agora, que é essa parte de escultura, né? E eu quero saber o que você entendeu, né? O que vocês entenderam sobre o termo escultura. Eu falei da escultura como representação, eu falei da escultura enquanto expressão artística e cultural. E agora eu quero ver qual é a definição de vocês. E, na verdade, a minha intenção, quando eu fiz essa pergunta a vocês, o que vocês entenderam sobre o termo escultura, não era que vocês pesquisassem uma resposta pronta, não existe nada dado. Tá? A compilação das respostas que vocês acabaram fornecendo, essas informações, foram de bom tamanho, né? Na verdade, a escultura ali, ela é feita pelo homem, né? Ela pode ser feita de diversos materiais, de pedra, de madeira, né? E outros materiais mais modernos. E eu fiquei muito satisfeito mesmo com as respostas que vocês deram. Todos estão de parabéns. Já estamos de volta, gente, né, para o nosso segundo momento dessa aula de hoje. E agora, nesse segundo momento, nós vamos fazer um resgate, aí, uma viagem desde o século XVI até uma fase mais atual. Na primeira aula eu priorizei o século XX para que vocês pudessem, de certa forma, conhecer o que há de mais atual dentro dessa perspectiva cultural, né, de esculturas. E agora vamos ver gradativamente esse processo, como é que se deu, a partir do século XVI em diante, em particular no Brasil, tá? Não só aqui no Amazonas. A escultura, basicamente, ela começou a se manifestar de uma maneira lenta, né, de uma maneira gradativa, a partir do século XVI em diante. Quando eu falo século XVI, eu estou me referindo basicamente aos anos 1500 em diante, tá? Naquele processo ali ainda da fase colonial do Brasil. Quando algumas poucas construções ainda de alguns edifícios e templos começaram a utilizar peças esculpidas em vilas do litoral do Brasil. Até então, tudo era importado da Europa e, sobretudo, de Portugal. Olha, nós temos algumas curiosidades, algumas particularidades nesse momento. Nesse período que eu trato, né, do século XVI, XVII em diante, é um período emblemático para a historiografia brasileira, porque nós vamos ter ali um domínio português muito grande, né, parte de um domínio espanhol com a União Ibérica. E durante esse domínio português, nós tivemos aqui algumas ordens religiosas. Essas ordens religiosas, com mais precisão ali os jesuítas, né, claro que tivemos outras, beneditinos, carmelitas, mas os jesuítas que assumiram esse protagonismo das chamadas missões, eles acabaram, né, introduzindo o catolicismo entre os indígenas, e os indígenas, durante as missões, os chamados missioneiros, eles também fizeram esculturas
Recentemente eu estive em Porto Alegre, né, numa universidade, para apresentar um trabalho, e eu acabei me deparando no museu, né, um museu etnográfico e um museu também de artes sacras, fazendo o que fazia alusão a essas esculturas. Eu achei muito interessante algumas esculturas feitas pelos próprios indígenas da época, escultura de Cristo, escultura do Santo Inácio de Loyola. Uma curiosidade é que muitas dessas esculturas elas estavam sem as mãos, né, porque na época os índios alegavam que era muito difícil fazer essa parte das mãos e eles acabavam importando isso da Europa, principalmente da Espanha, né, que tinham grandes escultores na época. Então, a questão da escultura do Brasil não é uma exclusividade contemporânea. Ela acaba sendo evidenciada no nosso processo historiográfico ao longo dos séculos, né, como eu mostrei aqui para vocês, com ênfase a partir do próprio século XVI, XVII e assim por diante. Mesmo assim, essas primeiras criações, elas se limitavam, né, basicamente a alguns entalhes de madeira e algumas poucas peças de pedra. Vocês podem perceber que esculturas são feitas a partir de diversos materiais, tanto pedra quanto madeira, né, a gente vai ter basicamente esses materiais servindo ali da base mesmo para esse processo de esculturas. A maioria das obras, como eu falei também para vocês aqui, ela tinha um cunho religioso, voltado para o chamado estilo barroco. O estilo barroco, para a gente falar um pouco de literatura, é um estilo que vai surgir ali logo em meados do século XVI, depois de uma escola literária que nós caracterizamos como a escola quinhentista. Depois do quinhentismo surge o barroco, que vai, de certa forma, estar ligado a essa questão mais para o lado religioso, reproduzindo aí esculturas de Cristo, escultura de santos. Isso é uma coisa muito comum naquela época, mas misturado ali, imbricado com as chamadas obras do Renascimento. Se vocês observarem o que estava acontecendo aqui no Brasil no século XVI, lá fora um movimento que se consolidava com mais força era justamente o Renascimento, que estava ligado basicamente a um resgate dos ideais greco-romanos baseados numa perspectiva que nós chamamos de humanismo, que é lá da Grécia Antiga, da Roma, que valoriza o belo, valoriza as formas da beleza, a perfeição ligada ao homem. Isso era muito comum acontecer dentro daquele estilo dos autores renascentistas. Nós temos também uma série de autores que eu poderia citar aqui para vocês, o próprio Da Vinci, o Michelangelo, o Donatello, que são artistas dessa época e que trabalhavam com esculturas, com pinturas. Tem um muito famoso, o Gianluigi Bernini, que trabalhou também com muitas esculturas na época, italiano ele era, e fazia esse tipo de arte, esse tipo de trabalho. Na verdade, esse estilo misto, esse estilo de misturar ali pintura com escultura, com outros estilos literários, acabou tornando-se muito comum nos primeiros séculos da arte aqui no Brasil. A gente vai ter isso como uma característica muito latente. Agora eu queria deixar claro para vocês, com essas imagens que eu acabo trazendo agora, as diferenças básicas que existem entre esculturas e gravuras, tá? A gente vai ter, desde o período lá, desde os primórdios da humanidade, os homens primitivos ali fazendo gravuras em pedra, no que a gente caracteriza como material lítico, material à base de pedra. Mas as civilizações indígenas aqui, tradicionais, as primeiras civilizações pré-colombianas, civilizações amazônicas, acabaram também trabalhando com entalhamento em madeira, com gravuras e também, por conseguinte, com esculturas, que eu trago para vocês aí o exemplo de uma escultura no lado direito da tela, para que fique bem evidente e para que vocês possam saber fazer essa diferenciação. Nas imagens seguintes, lembram-se que eu falei para vocês que eu tinha visitado um museu de arte sacra, lá no Rio Grande do Sul, no sul do país,
Eu selecionei, né, nessa visita algumas imagens para que vocês pudessem conhecer. Essas imagens aí, né, essas esculturas, na realidade, elas foram esculpidas por indígenas no período das missões. Aqui na região norte, nós conhecemos várias etnias, não é isso? Nós temos aqui o conhecimento das etnias Ticuna, Mura, Cambeba, Baré, enfim, uma série de etnias. Só que na região sul, outras etnias é que são conhecidas e estão em evidências e que faziam essas esculturas, como no caso dos próprios Guaranis, dos Caigangue, dos Xoclens, né, que são outras etnias indígenas das missões da parte sul do país. É interessante essa troca de conhecimentos, essa troca de culturas, para a gente poder conhecer também o que foi produzido em outras regiões do país, em outros períodos, tá? E para que a gente agora entre no clima, né, das esculturas indígenas, eu trouxe para vocês um vídeo aqui para que a gente possa conhecer um pouco mais, né, desse tipo de arte. Vamos lá assistir. Olha só, Jô, aconteceu nesta última terça-feira, aqui na Biblioteca da Floresta, a abertura da exposição Arte Indígena, Esculturas e Desenhos. E claro que nós não poderíamos deixar de conferir. Olha só o que rolou. Estou aqui com Vera Olinda. Vera, fala pra gente qual o conceito dessa exposição, assim, em que ela é fruto de um trabalho, mas que trabalho é esse? A exposição ela apresenta as obras de agentes agroflorestais indígenas e professores indígenas que estudam no Centro de Formação dos Povos da Floresta, que é uma escola de formação de indígenas da Comissão Pró-Índio do Acre. O conceito dela na verdade, são expressões artísticas, não é? De vários povos indígenas. Acho que é um momento assim de uma riqueza ímpar. Eu acho que é um momento assim de muita valorização, assim de diversidade e de biodiversidade, e é muito singular também para a gente estar discutindo uma apropriação da sustentabilidade, né? Porque quando você não desperdiça nada, você não desperdiça madeira, e quando você reaproveita, né, esses recursos naturais, você, na verdade, está fazendo uma leitura muito crítica e muito atual de mundo, né? Aqui comigo é a Juliana, coordenadora da humanização da Biblioteca da Floresta. Fala pra gente, Juliana, como é para a biblioteca receber essa exposição? Bom, para a Biblioteca da Floresta é sempre uma honra estar recebendo projetos como esse, exposições que dialoguem com a cultura da Amazônia e principalmente essas que trazem mesmo a valorização da cultura indígena num mês tão importante para o Acre, que é o Acre Abril Indígena. Caminhando aqui. Como vocês puderam perceber, gente, os indígenas também deram uma contribuição muito grande, uma contribuição significativa no sentido da produção de esculturas e da produção artística, cultural, né, de uma maneira mais geral. Mas agora vamos avançar um pouco para o século XVIII e conhecer outro grande artista da nossa cultura, que trabalhou, né, de uma forma incisiva ali, de uma forma, né, bem particular com a escultura, né, conhecido pelo codinome ali de Aleijadinho, mas ele tinha um nome de batismo, evidentemente, era chamado de Antônio Francisco Lisboa. Se erradicou ali na região das Minas Gerais e é considerado um dos maiores artistas do barroco brasileiro. Nas suas obras, suas esculturas, sua arquitetura encantaram a sociedade brasileira da época, né, do século XVIII. Quando eu falo século XVIII, gente, eu estou me referindo aos anos 1700 e diante, tá? O artista, ele usava essas obras, né, basicamente a sua matéria-prima era madeira, era pedra-sabão, né? A pedra-sabão que é a base da matéria-prima do Cristo Redentor, né? E além de misturar diversos estilos, né? O estilo barroco, o estilo clássico, o estilo gótico. O estilo gótico ainda nos remete ao período medieval, né? Dos castelos medievais, ali pontiagudos. Era uma mistura aí de gêneros que ele acabou, de certa forma, tendo sucesso
com essa mistura ali de gêneros e de formas. Aí eu trouxe para vocês, né, uma imagem que representa, né, o Aleijadinho, para que vocês possam conhecer ele enquanto artista e possam também ter uma noção de como ele era na época, né? Descrito por algumas pessoas na época, era uma pessoa reservada, discreta, né? Não era muito de estar em evidência. Por isso se tem poucos registros dele, né? Praticamente nenhum. As principais obras, né, dele, eu também vou colocar aí para vocês na tela para que vocês conheçam, tá? No caso, é a chamada Igreja de São Francisco de Assis, né, que é considerada uma das maiores realizações dele. Ele acabou esculpindo e talhando e ornamentando toda a parte interna dessa igreja, naquela parte onde se tem o púlpito, o altar, né, a parte da abóbada, a parte de cima, e ele acaba fazendo esse serviço ali e tendo muito destaque na época, né? Como vocês podem ver, ele é um artista de arte sacra, então ele também colaborou com a sua arte na igreja de Nossa Senhora do Carmo, no próprio Palácio dos Governadores, e tem uma obra também chamada Os Passos da Paixão, né? Para que vocês possam visualizar isso, eu trouxe mais adiante algumas imagens dessas obras aí do Aleijadinho, né? Principalmente aí obras ligadas à arte sacra. Do lado esquerdo vocês vão ver aí a representação, né, de uma santa sentada aí, e do lado direito da Via Crucis aí do Cristo, carregando a cruz com os soldados romanos aí próximo a ele, né, algumas pessoas em procissão. Enfim, né, vocês podem perceber que era um artista que trabalhava praticamente com perfeição. Na cartela a seguir, também ele fazendo uma representação de Cristo. Você pode ver aí o Cristo aí com traços mais ocidentalizados, né, um Cristo, né, já um pouco diferente de como ele é representado lá na Europa, tá? E para que a gente, né, conheça um pouco mais de perto a obra do Aleijadinho, eu trouxe um vídeo para vocês, para que a gente possa, evidenciar esse processo. Vamos lá. Escultor, entalhador e arquiteto mineiro da arte barroca, Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, é considerado o maior escultor do país. Sua originalidade representa uma revolução na arquitetura das igrejas brasileiras, onde seu legado está eternizado até os dias de hoje. Esse mulato de gênio lavrou na pedra sabão todos os nossos pecados, as nossas luxúrias todas, e esse tropel de desejos, e essa ânsia de ir para o céu e de ficar mais na terra. Era uma vez um Aleijadinho, não tinha dedo, não tinha mão, raiva e cinzel lá isso tinha. Era uma vez um Aleijadinho, era uma vez muitas igrejas, com muitos paraísos e muitos infernos. Era uma vez São João, Ouro Preto, Sabará, Congonhas. Era uma vez muitas cidades, e um Aleijadinho era uma vez. Muito bem, gente. Esse vídeo serviu aí para sintetizar as informações que nós, acabamos repassando para vocês. E depois do Aleijadinho, vieram uma série de outros artistas que nós classificamos como a nova geração. Essa nova geração de escultores tem um novo acervo, um grande acervo de novas técnicas e algumas formas que foram herdadas das culturas antepassadas, das culturas anteriores. As linhas de atuação mais utilizadas, que nós podemos destacar, elas são vindas de uma escola literária chamada de pós-modernismo, e também acaba fazendo uma releitura desse processo. Além disso, tem a possibilidade de recorrer a novos materiais industriais e tecnológicos, que também são utilizados e servem de matéria-prima, como a resina, borracha, plásticos, e até mesmo alguns recursos digitais
para fazer, né, as esculturas digitais, que hoje em dia, né, nós estamos aí num período do mundo globalizado, com a ascensão de novas tecnologias, e acabamos nos deparando, né, com outros processos aí de produção artística e produção cultural. Aí eu trouxe para vocês, né, duas imagens para que vocês possam perceber a diferença da arte barroca, né, para a arte mais pós-moderna, para a arte mais contemporânea, né, outros materiais que são aí utilizados para expressar essas esculturas modernas. Espero que vocês tenham gostado. E agora vamos, né, mais uma vez, lembrando, tá, que amanhã é nossa revisão e nossa avaliação da terceira unidade, e logo em seguida vamos começar a quarta unidade. Tá? Estudem, qualquer dúvida aí nos contacte, converse com os professores presenciais. Uma excelente noite para vocês e até amanhã.